Eu descobri uma ferramenta que vai te mostrar exatamente o que você deve fazer para corrigir suas operações e aumentar o seu lucro. Foi o aluno que me mostrou essa ferramenta e ele me pediu para fazer um vídeo para vocês, porque essa ferramenta ajudou ele a passar nas 3 das melhores mesas proprietárias do mundo. Essa ferramenta se chama Forex Tester Online. Que é uma inteligência artificial. Eu já testei e realmente o suporte que ela te dá para melhorar as suas operações é fantástico. Você realmente vai receber ali, ó, faça isso e não isso. Se você fizer isso, olha como que vai aumentar ali os seus resultados. Eu vou mostrar para vocês agora como que ela funciona. Vamos lá, vamos conhecer a ferramenta Forex Tester Online. Essa aqui é a tela principal do Forex Tester Online, vamos chamar de FTO. E de início já recomendo que você venha aqui e mude o idioma para português, né? Vai ficar tudo muito mais fácil de você entender. Aqui você tem diversos tipos de projetos para você utilizar a ferramenta. Vamos começar por um projeto em branco, um projeto do zero, onde você escolhe qual ativo você vai operar, qual é o nível de alavancagem do ativo, fuso horário e tudo mais. São conceitos simples que eu vou passar aqui, vamos escolher aqui a Coca-Cola, por exemplo, poderia ser outro ativo, pode ser um ativo de Forex, Euro-USD, pode ser commodity, vamos ver aqui o ouro, tá? Então, tem diversos ativos, tem cripto, tá? Ouro aqui, tem cripto, tem índices, vamos ver o S&P 500, né? A gente tem também o S&P 500, então eu adicionei aqui 3 ativos para a gente avaliar. Saldo inicial você vai colocar, o nome do projeto é obrigatório, vamos colocar aqui como projeto em branco canal, tá? A data que você vai começar a operar, vamos começar aqui, janeiro de 2025, então coloquei ali a data, certo? Fuso horário não precisa mexer, não faz grande diferença. Grau de alavancagem, coloque o que você geralmente costuma utilizar, aqui no caso 200, é um grau de alavancagem bem padrão, a galera trabalha ali com 1 para 200. E vamos iniciar o projeto para ter o nosso primeiro contato. Lembrando, esse aqui é um projeto em branco, eu vou passar ainda as outras formas de você utilizar o Forex Tester Online. Esse aqui é o layout padrão. Geralmente, quando você adiciona os seus ativos, você vai ver que os ativos vão todos aparecer aqui na tela e talvez fique uma bagunça pela quantidade de ativos que você vai colocar. Então, isso me incomodou no início e eu resolvi vindo aqui em Layout e escolhi o Layout 1. E para eu mudar para o outro ativo que eu estava analisando, basta eu clicar aqui no lado superior esquerdo e escolher o ativo. Esse é o layout, eu gosto de trabalhar com uma cor escura, então eu já venho, vou fazer de uma forma um pouco mais lenta, clico com o botão direito, venho aqui em configurações do gráfico e já venho fazendo aqui a alteração. Já deixei aqui de uma forma um pouco mais agradável, né? Para o meu hábito operacional, eu prefiro assim a tela um pouco mais escura. É uma ferramenta que se comporta idêntico a um home broker, idêntico ao MetaTrader 5. Então você que já está acostumado, simplesmente vai encontrar todas as ferramentas. Aqui tem os indicadores, né? Aqui tem algumas ferramentas de rabisco no gráfico, né? Para você sinalizar da forma que você quer mostrar aqui as oportunidades, né? Sinalizar de acordo com o seu método. Tem setas, tem diversas outras, tem ferramentas de retração e projeção de FIBO. É um home broker bem completo, você vai gostar, bem moderno também. A galera que está acostumada a utilizar o MetaTrader 5 vai ver que é um home broker mais moderno. Aqui está a boleta, uma boleta simplificada, onde você vai colocar aqui o tamanho do seu lote para operar e realizar suas entradas, né? Venda, compra, padrão, né? Aparece aqui, compra no mercado, vender no mercado. Você consegue, de fato, colocar o gráfico para rodar, escolhe inclusive a velocidade. Isso aqui é sensacional para quem opera swing trade, por exemplo. Vamos supor que você tenha um método e esse método seja um método mais apropriado para swing trade. Então você não precisa aguardar um ano inteiro de mercado acontecer. Você pode escolher aqui, ó, a velocidade que preferir. Eu coloquei aqui desde o início de 2025 e a gente está vendo que a cada 1 segundo, aproximadamente um candle de 1 hora. Então,
aproximadamente 1 hora a cada segundo é o que está passando aqui. Isso ajuda demais. Você pode mudar o tempo gráfico. Vamos colocar aqui o tempo gráfico de 1 hora. Não. É aqui, ó. Tempo gráfico de 4 horas. Tá? E vamos dar o play. E vemos o comportamento do ativo nessa velocidade. Dá para ir muito além, tá? Então a galera que opera swing trade, isso aqui também é perfeito. Não só para day trade. Esse é o projeto em branco, um projeto padrão. Vamos para o que mais me chamou a atenção. Depois a gente vai para os outros tipos de projetos que são sensacionais. Vamos lá. Voltei aqui a tela. Esse foi o projeto em branco. Esse segundo projeto é o que mais me chama a atenção. É o que faz essa ferramenta aqui valer a pena. Para mim, esse é o principal trunfo do FTO, do Forex Tester Online. Vamos lá. O que é essa ferramenta? Análises de trade. Basicamente, você vai pegar o seu histórico e vai colocar aqui na ferramenta. E ele vai te mostrar exatamente o que você precisa fazer para melhorar os seus resultados. Vamos lá, vamos subir aqui um histórico qualquer. Beleza? Esse aqui é um histórico de 2024, dezembro de 2024 até dezembro do ano passado, né, 2025. Vamos colocar aqui um nome para esse projeto, canal e o projeto de melhorias. Melhorias. Vamos lá. Importar trades. Só clicar aqui. Não precisa se preocupar com o fuso horário. Vamos clicar. Importar trade. Vai abrir uma nova janela. Esse aqui é o painel de Insights. Aqui que a gente vai observar os pontos de melhoria. Aqui a gente tem algumas informações relevantes. Por exemplo, o estilo de trading, provavelmente intradiário, de fato. Duração média das operações, 2 horas e 53 minutos. Então, temos aqui um setup voltado a day trade, com um tempo médio das operações de 2 horas e 53. Traços comportamentais, fala aqui dos pontos positivos, pontos negativos, isso de forma bem resumida, né? Vamos começar a leitura aqui do plano de melhoria. Preste atenção. Tente evitar trades com risco muito baixo, risco menor do que 0,05%. Ou seja, se eu evitar entrar em operações onde o risco da operação é de 0,05% do meu capital, eu tendo a ter resultados melhores. O backtest sugere melhorar os resultados em 4,8 mil dólares. Se evitar trades cujo risco potencial seja inferior a 0,05% do saldo. Razão provável: tais trades podem ser encarados com menos seriedade e planeados com menos cuidado. Talvez planejados, né? Com menos cuidado, levando a decisões de menor qualidade. Aqui ele basicamente me diz que algumas operações com risco muito pequeno eu posso não estar levando tão a sério. Algumas operações de fato eu diminuo o risco e isso nem sempre é uma tomada de risco interessante. Eu abro essa exceção em alguns casos e eu vou reavaliar, né? Considere aumentar cautelosamente o tamanho da posição após sequências de ganhos. Inclusive, quando a gente clica, né, nessa mensagem, a gente vê de uma forma um pouco mais detalhada. Considere aumentar cautelosamente o tamanho da posição após sequências de ganho. Caramba, isso aqui está me dizendo que eu posso ter um ganho de 9 mil dólares e 600 a mais, fazendo esse ajuste, né, seguindo essa recomendação. Lucro líquido atual, 18.507 foi o que eu tive de lucro nessa conta. Melhor potencial de melhoria, 51,7%. Aumento de risco após sequências de ganho, 51 vezes. Entre eles, então quer dizer que eu tive uma sequência de ganhos e em 51 das vezes eu poderia aumentar ali o tamanho do lote. Vamos lá. Entre eles, aumento do lote após sequência de ganhos. 24 de 51, adicionando 324 dólares. Ele fala para eu ir aumentando, né? Provavelmente ele fez a leitura no meu histórico que há sequências de lucro longas, 3, 4, 5 operações com lucro, e ele diz que a partir da segunda ele encontrou um padrão
que a partir da segunda vitória, né, eu faço ali um aumento de posição. Bem interessante. Vamos para a próxima oportunidade de melhoria. Tente fazer pausas após trades perdidos para melhorar os lucros. Evite reentradas dentro de 1,5 vezes da duração do trade anterior após uma perda interessante. Olha só, vamos supor que eu faça uma operação de 2 horas e tenha tomado prejuízo. Ele me diz que só é interessante eu pensar em entrar em uma nova operação após 1,5 vezes, ou seja, se eu operei 2 horas, somente após 3 horas eu devo tomar risco. Tente evitar averaging. Averaging, será que averaging downs? Vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. Pare de fazer averaging downs em posições perdedoras. Seria uma média para baixo? Seria um preço médio para baixo? Em vez disso, aceite a perda, feche a posição e procure novas oportunidades com melhores setups. Eu não faço preço médio, provavelmente foram oportunidades diferentes no mesmo ativo. Mas olha que interessante, ele conseguiu identificar isso. Tente usar um stop loss em cada trade para gerir o risco. Encontramos 30 operações sem stop loss, das 400 e tantas, né? Quase 500 operações. Para melhorar a proteção do capital e gestão de risco consistente, é altamente recomendado definir um stop loss para cada trade que abrir. Caramba, muito interessante. Só que provavelmente foram operações que já começaram muito positivas e eu acabei acompanhando ali o andamento da operação e devo ter esquecido, inclusive é bem comum isso acontecer, quando a operação já começa a trabalhar positivo, eu esqueço de colocar o stop, só me preocupo com o alvo. Tente usar regras de saída baseada no tempo ou trailing stop. Trailing stop é aquela ferramenta, né, aquele recurso que conforme o preço, se você estiver comprado, o preço vai subindo, o seu stop vai se movendo de acordo com essa subida do preço. Só que quando o preço começa a descer, você tem ali o seu stop acionado, na maioria das vezes com lucro, né, obviamente. Mas tente usar regras de saídas baseadas no tempo ou trailing stop. Ele está basicamente querendo me dizer que eu deveria estipular um tempo máximo para as minhas operações ou trabalhar com trailing stop, provavelmente por conta de operações que entram em mercado lateral. Porque existem operações que eu faço que acabam passando ali de 3 horas, né, que é o meu tempo médio de operação, e ele provavelmente está vendo essas operações. A minha metodologia, ela não permite você mudar a sua tomada de risco, ou seja, você nunca muda o seu ponto de saída, seja com prejuízo, seja com lucro. Tente arriscar o mesmo montante em cada trade. Identificamos trades com perdas significativamente maiores do que sua perda típica. Implemente regras de gestão de risco mais rigorosas. Isso aqui pode ter sido também em operações de swing trade, né? Uma hora ou outra é raro, mas nessa conta aqui eu abri uma ou outra operação de swing trade, provavelmente o stop do swing trade bem maior do que o stop do day trade. Tente usar uma distância de stop consistente. Aperte os seus stops usando o ATR. Isso aqui é genial. Inclusive, o ATR é uma das melhores formas de você montar um stop relativamente curto, porém bem protegido. Ele está te dando essa dica. Outras medidas de volatilidade, ou seja, utilize ali um ATR, utilize ali um CCI, medidas de volatilidade para você posicionar o stop. Genial. Reduza o tamanho do lote em combinações símbolo direção não lucrativas. Ele está dizendo aqui que existem ativos que pensar em comprar não compensa e alguns ativos pensar em vender não compensa. Então ele está me dizendo aqui que comprar o SDJPY não tem sido lucrativo. Ele está dizendo também que comprar o SDCHF não tem sido lucrativo. Isso aqui traria um lucro de $3.300 a mais do lucro que eu tive no montante geral. A sua estratégia apresenta 19.298 de melhoria potencial. Então eu poderia ganhar o dobro, né, basicamente. O dobro do lucro que eu tive. Vamos ver os pontos fortes. Vamos lá. Análise do limite de perda diário. Continuar a negociar após a sua primeira perda do dia tem sido lucrativo para si. Continuar a negociar após 2 perdas consecutivas tem sido lucrativo. Então,
Ele está me dando aqui que eu tenho um controle de limite de perda diário eficiente. Análise da sessão de trade. A sessão de Nova York é significativamente mais rentável do que as restantes em termos de lucro líquido. Trading durante eventos noticiosos, provavelmente algumas operações estão encerrando em períodos de eventos, mas lembrando, eu não abro operações no momento do evento. Se tiver um evento, por exemplo, 11 horas da manhã, no máximo, até 10 horas da manhã eu abro operações. Mais do que isso não compensa. O risco é muito alto do mercado lateralizar e você ser estopado pelo ruído do evento. Negociação por reação a notícias. Não negocia frequentemente em reação a notícias. Acabei de falar, olha que interessante. Ó. Quer dizer que eu não abro operações muito próximas a notícias. Oportunidades de netting. Não sei o que é isso. Sem oportunidades significativas de redução de custos através de compensação. Vamos ver o que é isso. Sem oportunidades significativas de redução de custos através de compensação. Isso aqui provavelmente é o swap. Muito provavelmente isso aqui é swap, tá, pessoal? Vamos lá. Lucro médio por trade versus custos de negociação. O lucro médio por trade versus custos de negociação. Esses aqui são pontos fortes, né? São informações que me fazem entender o que eu estou acertando. Ele não me diz apenas onde eu estou errando. Isso aqui é valioso demais. Principalmente a galera que está começando 1, 2 anos de mercado. Ainda estar começando, tá? Você entender onde você está acertando, isso é importante. Porque você começa a não ter bons resultados e você tenta mudar absolutamente tudo o que você está fazendo. E não necessariamente é isso que você deve fazer. Você não precisa mudar tudo. Mude apenas o que está dando errado. Lucro médio, análise de time frame. Operação lucrativa. Agora sim a gente encontrou o lucro médio e o prejuízo médio. A sua escolha de time frame parece adequada aos seus custos de transação. Interessante. Operação lucrativa média, meu lucro médio 329, meu prejuízo médio 73, na casa de 73, ponto médio $201, custos médios de negociação, na casa de 6,91, rácio de custos, provavelmente o spread, né? 0,34, que geralmente o spread fica nessa casa entre 0,34, $1, 0,8. Assim que você abre a operação, o spread da corretora que eu utilizo é bem baixo. Rácio recompensa risco. Esse rácio parece que é relação de recompensa-risco. Os seus rácios recompensa-risco são aceitáveis. Rácio médio inicial, recompensa-risco, 3,09. Olha que interessante. Ele está me dizendo que a minha relação risco-retorno média está acima de 3 vezes. Isso aqui é muito bom, me enche de orgulho, porque eu busco manter minha relação acima disso. Rácio médio real, recompensa-risco. No final das contas, olha que interessante. O meu posicionamento de stop e o meu posicionamento de alvo, ele tende a seguir uma relação de risco-retorno de 3 vezes. Só que no final das contas, considerando quando eu sou estopado para quando eu atinjo o meu alvo, a minha relação risco-retorno real é de 4,5 vezes. Isso aqui me surpreendeu, tá? Ele me mostra aqui o risco-retorno que eu busco e o risco-retorno que eu realmente encontro. Caraca, muito bacana. Retorno sobre o drawdown máximo. Vamos ver isso aqui. O meu retorno sobre o drawdown máximo é de 546%. Porque provavelmente essa conta aqui, o meu drawdown deve ter chegado, sei lá, a $800. Eu basicamente não fiquei negativo. É uma conta que iniciou com 10 mil, não, um pouquinho mais, acho que $12 mil, tá? Porque eu tinha uma conta, agreguei com essa. Eu tenho outras contas até maiores, contas inclusive muito maiores, mas que não são minhas, são contas que eu administro. É um contrato, né, um trabalho que eu comecei há uns 3 anos atrás. Eu não pego mais esse tipo de trabalho, né? Então não adianta oferecer capital para operar, porque eu não faço mais isso. Então, uma conta muito lucrativa, retorno sobre o drawdown máximo, análise do drawdown máximo, aqui deve falar, aqui ó, o quanto que eu cheguei do drawdown, 2.694, bem interessante. Drawdown relativo, 0,02%.
saldo máximo de drawdown. Então, pessoal, aqui a gente conseguiu visualizar diversas formas de melhoria. Isso vai muito além. A gente pode fazer o backtest dessas melhorias. A gente tem uma simulação aqui de métricas de performance. Então aqui a gente consegue simular desempenho ao longo do tempo, porque ele diz aqui, ó, o desempenho ao longo do tempo aparecerá assim que começar a abrir trade. Análise de desempenho. Eu consigo observar o meu total de operações, consigo ver também a minha taxa de acerto, inclusive 2025 provavelmente foi o ano com a menor taxa de acerto do setup. E realmente foi um ano difícil de operar. Eu troco ideias, né, com outros traders, inclusive alguns aqui do YouTube, e o pessoal realmente disse que o ano foi difícil. E foi mesmo, tá? Mas, vamos lá. A quantidade de operações de compra em azul, operações longas, e operações curtas, operações de venda. Então, eu realizei mais operações de compra do que operações de venda. Porém, eu sou muito mais lucrativo trabalhando vendido. Isso aqui é muito interessante. A esmagadora maioria das operações compradoras, eu tive prejuízo. E boa parte, se não uma quantidade muito significativa, talvez mais de 50% das minhas operações de venda foram lucrativas. E por isso, tem essa diferença gigantesca. Ainda assim, eu fui lucrativo comprando. Só que eu fui muito mais lucrativo vendendo. Análise por tags. Marque os seus trades para ver quais abordagens funcionam melhor. Isso aqui deve ser uma função para projetos que você vai realizando operações aqui dentro do Forex Tester Online. Análise de símbolos. Aqui eu consigo ver a taxa de acerto e a lucratividade do símbolo. Aqui no EURUSD eu fui lucrativo, tive ali 32% das minhas operações com prejuízo e 67,87% das minhas operações com lucro. Interessante isso aqui, hein? Interessante. Tive 4.302 dólares de prejuízo, 9.078 dólares de lucro. Muito interessante. O USD-CHF, 3.447 de prejuízo, 2.056 de lucro. Eu não fui lucrativo USD-CHF, fui lucrativo, bastante lucrativo USD-JPY, lucrativo também GBP-USD, Bitcoin bastante lucrativo, prejuízo aqui no EURO-JPY, prejuízo também GBP-JPY, lucrativo. Então eu tive aqui alguns ativos, ó, que eu não fui tão bem, né? Seriam ativos que eu poderia até excluir das minhas operações. Claro, vou pensar mais a respeito. Desempenho por sessão. Aqui eu consigo visualizar quais são as sessões que eu mais tenho retorno, né? Aqui, sessão de Nova York e sessão asiática. Sessão de Nova York é a que eu mais tive resultado positivo. E bala de prata da sessão de Londres. Sessão europeia, não fui lucrativo na sessão europeia. A gente já entra aqui na sessão de Nova York. Muito bom. 112 operações com um lucro médio de 118 dólares. É como se eu tivesse realizado 112 operações e acertado todas, lucrando 118 dólares. Sensacional, muito bom. É importantíssimo a gente entender isso aqui, né? Você pode simplesmente excluir as sessões que você não está tendo lucro. Beleza? Então, sessão europeia não tem sido lucrativa para mim. Sessão asiática, sim. E sessão de Nova York tem sido muito lucrativa. Estatísticas não disponíveis. As estatísticas do projeto não são atualmente suportadas para ficheiros de operações importadas. Ou seja, isso aqui provavelmente ele não suporta que você coloque histórico externo ao Forex Tester Online. Ou seja, somente quando você opera dentro aqui do Forex Tester Online e você vai operar, eu vou te mostrar aqui quando vale a pena operar. Aí sim você vai ter essa métrica aqui de risco e desempenho. Interessante. Calendário de atividade de trading. Olha que interessante, olha que bacana. Aqui, na verdade, a gente está visualizando... Muito bom isso aqui, hein? Muito bom isso aqui. A gente está visualizando os dias que a gente opera e os dias que você tem lucro ou prejuízo de cada mês, né? Então aqui, por exemplo, tive prejuízo, comecei o mês com o pé esquerdo, né? Depois fui acertando, melhorando
né? Ele não fala da quantidade de operações, só dá o resultado, mas é interessante, na verdade isso aqui é muito interessante, eu consigo ver ali o meu comportamento, né? Se eu tenho sequências muito fortes de prejuízo, por exemplo, essa semana aqui eu tive mais dias com prejuízo do que dias com lucro, né? Teve dias que eu não operei, tá vendo aqui? Ou saí no 0 a 0, mas provavelmente são dias que eu não operei, mas isso aqui é muito bacana. Atividade de trading por hora. Interessante, olha só. Aqui eu consigo ver quais são os horários que eu tenho lucro e prejuízo. Por exemplo, 6 horas da manhã, 16 operações com lucro, 63 com prejuízo. 7 horas da manhã, 14 com lucro, 41 com prejuízo. Aí você vai perceber, e eu já estou percebendo, que basicamente todos os horários, com exceção aqui do horário das 11 horas da manhã, não, meio-dia, olha só, meio-dia eu tive mais operações lucrativas do que perdedoras, só que como a minha relação de risco-retorno real é de 4,5 vezes, então eu teria que multiplicar 15, por exemplo, por 4,5. E multiplicando por 4,5, você vai ver que vai passar muito mais do que 25. Então, 8 horas da manhã eu sou lucrativo, 7 horas da manhã eu sou lucrativo, 6 horas da manhã, 16 vezes 4,5. Deixa eu fazer a conta rápida aqui. Então eu sou lucrativo aqui também, porque deu 72, maior do que 63, um lucro muito baixo, mas de fato, no lucro, aqui também 4 vezes 4, 16, aqui não, hein? 5 horas da manhã prejuízo, aqui lucro. Enfim, isso aqui é muito interessante para a gente entender os horários que a gente tem ali, a quantidade de operações, os horários que a gente consegue ser mais lucrativo. E é isso, olha que bacana, todo um desempenho analisado, inclusive com diversas dicas, né, de como melhorar o desempenho, mostrando os pontos fortes, o que eu acerto e que devo manter. Isso aqui é fantástico. Se você quer passar numa mesa proprietária, se você quer, por exemplo, se manter operando com seu capital, mas com melhoria constante, você não tem como operar sem o Forex Tester Online. Eu não vou mais operar sem avaliar as minhas operações aqui no Forex Tester Online. Vamos agora conhecer uma ferramenta que é a ferramenta que motivou o vídeo, que é uma ferramenta que vai te ajudar junto com a análise, essas análises avançadas, junto com análises avançadas, é uma ferramenta que vai te ajudar a passar nas mesas proprietárias. Vamos lá. É exatamente essa ferramenta aqui. Desafio de Prop Firme. Treine em condições idênticas aos desafios pagos, só que sem risco financeiro. Ou seja, você vai simular aqui os desafios para você ser aprovado nas mesas proprietárias. Vamos falar rapidamente do teste cego, para a gente pular aqui para a parte talvez mais interessante para vocês. Para mim, esse recurso aqui é o melhor de todos. Mas isso aqui realmente é muito convidativo. É porque eu já não preciso mais de mesa proprietária. Mas para quem está começando e tem pouco capital, mesa proprietária é um bom caminho. E isso aqui ajuda demais. Vamos para o teste cego. O que é o teste cego? O teste cego, você vai criar um projeto, mas você não sabe qual é o ativo que você está operando. Você não sabe qual é a data, a época que você está operando. Você não sabe qual é o preço real do ativo. Então aqui seria um teste cego do canal, é o nome do projeto. O número de símbolos que ele vai colocar ali para mim. Vamos colocar ali 3 símbolos que eu não sei quais são. Escolha aleatória. Selecionaremos símbolos aleatoriamente para si. Aleatoriamente dos selecionados. Selecione categorias ou símbolos específicos. Interessante, aqui eu posso colocar, por exemplo, ativos aleatórios de Forex. Ativos aleatórios de commodities. Ativos aleatórios de ações americanas ou índices americanos. Muito interessante. Vamos lá. Iniciar projeto. Então ele iniciou aqui o projeto. Me dá inclusive uns nomes bem diferentes, né? Para a gente não saber mesmo. Preços. Aqui poderia ser um ouro.
preços completamente alterados também, mas olha que interessante, aqui a gente consegue de fato fazer um teste às cegas para você testar o seu operacional sem saber. É um desafio, né? Uma forma de buscar ali uma evolução um pouco peculiar, né? Vamos agora para o desafio de mesa proprietária. Aqui a gente vai simular condições de mesa proprietária. Simulação do desafio de empresa própria. Escolha a configuração do seu desafio. Instant Funding. Isso aqui é uma configuração já dessa mesa proprietária. Eu desconheço. Provavelmente uma mesa proprietária parceira da FTO, Forex Test Online. Mas a gente pode personalizar. Coloca aqui os ativos que você quer operar. Vamos colocar aqui os nossos ativos de Forex, por exemplo. Ou colocar aqui índice. Então a gente colocou aqui alguns ativos, a gente consegue ver quais que eu adicionei, tá? Adicionei esses três, um de Forex, S&P 500, seção asiática, de Tóquio, né? Mais específico. E aqui a gente vai configurar o desafio. Qual é o saldo que a mesa te dá? Ah, a mesa me dá um saldo, eu fiz eu estou fazendo um teste para uma conta de 10 mil. Então ele me dá ali um saldo de 10 mil. Então aqui, prop, canal, período de teste, eu posso simular, por exemplo, o ano de 2025, então, até 25 de 2026. Dias mínimos de negociação, cada mesa tem as suas regras. Geralmente em torno de 7, 8, mas vamos colocar aqui 10 dias, algumas 10 dias de negociação. Meta de lucro, algumas na casa de 3,5%, 4%. Vamos botar aqui 3,5%, 3%, vai. Ou 5%, vamos números redondos. 5%, meta de lucro, prejuízo máximo diário. Prejuízo máximo diário. E esse aqui seria o drawdown. Perda total máxima. Então, 10%, $1.000. Vamos colocar aqui, de repente, uns 20%, vai. Isso vai aqui de mesa. Cada mesa tem uma regra, claro que essas regras geralmente são parecidas, mas de fato veja a mesa que você quer passar, coloque aqui as condições e simule nos símbolos que você quer operar. Vou operar apenas esses dois índices, S&P 500 e o Nikkei. Então a gente vê aqui também o nível de alavancagem, você pode escrever aqui também, tá? Pode colocar, isso aqui vai de acordo com a mesa, cada mesa tem um padrão. Claro que para uma quantidade de $10 mil, por exemplo, o nível de alavancagem não vai fazer a mínima diferença, né? Claro, se for 1 para 1 vai, mas acima ali de 50 já não faz mais diferença, porque é uma quantidade grande de capital, você com certeza vai ter margem para operar lotes adequados, né? Para buscar $500, por exemplo, de prejuízo máximo, ou $2 mil prejuízo máximo diário, ou prejuízo máximo total. Então aqui a gente vai iniciar o projeto e a mágica começa a acontecer. Preste atenção aqui. Aqui a gente tem os pré-requisitos, tarefas. A gente pode traduzir, né? Vamos traduzir aqui a página. Vamos traduzir aqui para facilitar a nossa vida. Dias de negociação. Você tem que atingir pelo menos 10 dias. Então aqui vai mostrando quantos dias você já operou. Meta de lucro. Você tem que bater 3%, é a meta de lucro. Aqui diz o quanto que você está se aproximando da meta de lucro. Perda máxima diária, 5%. Isso aqui é a meta de lucro diário. Perda total máxima, 20%. Então aqui a gente vai tendo o nosso checklist, ou o controle da reprovação da mesa. Isso é sensacional. E lembrando, conforme você vai operando, você vai gerando o quê? As estatísticas. E ao final do teste, você pode clicar aqui e entender se você está tendo ali bons números ou o que você pode fazer para melhorar os seus números. Então aqui a ferramenta é muito intuitiva. Em relação ao tipo de gráfico, se você quer trabalhar com gráficos de candles, linhas, barras, tempo gráfico, né? Então é bem completo. Você consegue também trabalhar com funções mais específicas. Deixa eu trazer aqui para vocês. Isso aqui que eu quero trazer. Achei. Olha só. Adicionar robô. Aqui, inclusive, ele já até tem alguns robôs aqui, né, para você utilizar. Robô de cruzamento, de média.
E aqui você pode carregar o seu robô, né? Carregar o seu robô. E aqui você carrega. Muito interessante. É completo. Isso aqui é basicamente um mentor particular. Ao invés de você ficar torrando, né, dinheiro ali para passar nas mesas proprietárias, primeiro vem para cá. É muito mais barato. Inclusive, agora a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre como acessar a ferramenta, né? Eu comprei a ferramenta. Eu vou trazer aqui para vocês. Vou colocar no comentário ou aqui na descrição o link do Forex Tester Online. Eu já mandei um e-mail para eles, já disse que eu estou fazendo o vídeo e perguntei se há alguma forma de favorecer você que ainda não comprou. Geralmente essas empresas trazem ali programas de afiliado, né? Então eu indico para vocês aqui um link e vocês clicam e através desse link eu ganho alguma coisa. Mas eu vou ver se eu troco isso por cupom de desconto para vocês, tá? Ainda não sei, vou conferir no e-mail se há essa possibilidade, mas vou ver se eu consigo um desconto aqui para vocês, para favorecer a galera aqui do canal. Mas vamos lá, vamos ver os planos. Esse aqui é o layout da página e prestem atenção aqui em uma coisa. Olha só, planos mensais, anuais e vitalícios, ok? Plano mensal, só tem um, o Pro, o mais completo, que é o meu plano, esse aí que você viu, que tem direito ali ao teste de mesa, a análise avançada e tudo mais, R$ 69,00 por mês. Veja só, isso aqui é uma ferramenta, salvo engano, americana, norte-americana. E geralmente os valores são em dólar. E quando a gente converte, você pode ter absoluta certeza que não seriam aproximadamente 11, 12, 13 dólares apenas. Porque 12, 13 dólares para um americano não é dinheiro, tá? Então, pode ter certeza que isso aqui está corrigido para o brasileiro. Então, honestamente, eu, por exemplo, eu pago R$ 89,90 para assinar o Gemini Pro, que é muito bom. É uma IA, uma inteligência artificial do Google, que me ajuda ali em algumas dúvidas, leituras de alguns cenários e tudo mais. Vocês sabem, né? É algo semelhante ao chat GPT. Então eu já pago muito mais do que eu pagaria aqui para essa ferramenta. Só que tem o plano anual, e é aqui que eu considero bastante interessante, tá? O plano anual sai a R$ 39,40, vai? R$ 39,92 por mês, né? Vai dar aqui R$ 479 por ano. É muito barato. Recomendo pensar apenas no Pro. O Starter é interessante? É. Mas, olha, se você vai assinar, vai para o Pro, porque o Pro que é o que vai te trazer o máximo de evolução nas suas operações. Beleza? Então vai para o Pro. Não recomendo, se eu quero operar no Starter. Tá bom, faz o que você quiser. Eu estou trazendo aqui a minha recomendação. Inclusive, olha só a diferença de preço, né? Então, quem paga isso, pode pagar tranquilamente isso aqui. E vem aqui o plano anual, eu acho que é o mais adequado para vocês, porque aqui você paga de repente 2 anos. 2 anos vai dar aqui 800 e tanto, né? 900 e pouco, 950, vamos botar R$950. Só que quando a gente vai... talvez isso aqui seja o melhor para vocês, mas de longe para mim, sem sombra de dúvidas, que foi inclusive o que eu paguei, é o plano vitalício, tá? O plano vitalício são R$700 para você usar para sempre, contar ali com as atualizações futuras, testes ilimitados, ou um único pagamento, preço não promocional, isso deve ser o preço anterior, né? Pode se aplicar impostos e tudo mais, enfim, olha só, o jogo está aqui, tá? Minha recomendação, e eu vou sempre recomendar o que eu faria no lugar de vocês. Silvio, quero operar apenas 1 ano aqui no Forex Tester Online, acredito que vai ser suficiente. Realmente aqui é bem convidativo, R$480 apenas, mas eu já vim logo para os 700 mesmo, humildemente falando, precisando muito menos do que vocês dessa ferramenta, tá? Aqui, para quem ainda não é lucrativo, é sensacional. A minha intenção aqui é aumentar ainda mais os meus lucros, por isso que eu assinei aqui essa ferramenta. Então é bem completo, eu gostei demais, estou empolgado em trabalhar em 2026 utilizando aqui os recursos de melhoria.
do Forex Tester Online. E lembrando, né? Vocês viram aqui, cadê? Ó, canal Melhorias. Vocês viram aqui o meu histórico, tá? E esse histórico aqui foi utilizando o meu método. Caso você queira aprender o meu método, eu vou deixar aqui na descrição também o link do meu treinamento para você aprender o meu método, para você depois praticar aqui com o método no desafio de prop e passando aqui no desafio, você já está apto a pagar de fato ali um desafio numa mesa proprietária e começar a trabalhar com o dinheiro da mesa. Vale muito a pena. Se eu pudesse desenhar aqui um caminho perfeito para vocês, eu sei que esse início é um pouco de conflito, né, de interesses, mas recomendo. Faça o meu treinamento, opere fazendo teste aqui no Forex Tester Online e depois vá para uma mesa proprietária. Se eu fosse chutar um tempo aí, eu acho que em 6 meses, de repente, você já está trabalhando com mais de 10 mil dólares para operar, conseguindo tirar, de repente, 1.000 a 2.000 dólares ali por mês. Claro, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu estou criando aqui uma situação. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Essa ferramenta, deem atenção. Isso aqui pode ser a mudança na vida de vocês em 2026, tá? E, para quem estiver vendo mais à frente, pode ter certeza que continua valendo a indicação. Eu nunca vi nada parecido com isso. Espero que tenha gostado do conteúdo e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.